Olá, pessoal! Boa tarde! Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Vamos iniciar mais uma semana, que tudo ocorra bem tranquilo, que todo mundo esteja cheio de gás, para que a gente possa continuar aí com todo o aprendizado que estamos aprendendo nesses últimos dias. Peguem os livros na página 30 de matemática e bora lá! Na página 30, iniciaremos com um jogo rápido. Sobre o quê? Sobre os assuntos que estamos estudando, sobre as horas, os relógios e tudo mais que envolve isso aí. Temos na primeira questão: escreva os horários com algarismos, ou seja, vocês vão usar numerais para escrever esses horários. 10 horas da noite. Lembrando que iremos ter uma diferença entre os horários do dia, ou o AM, que são os antes de meio-dia, e os horários da noite, ou seja, os PM, que são os pós-meio-dia, que na verdade não é só noite, né? Nós temos aí o horário da tarde também, todo horário que seja após meio-dia, e antes de meia-noite vai ser aí PM, pós-meio-dia. E a gente vai lembrar que a partir de 12 horas do meio-dia, os horários eles vão alterar, principalmente nos relógios analógicos, que são os relógios digitais, os que tem um númerozinho na tela. Como é que a gente pode fazer se a gente não souber ver esses horários? Como o tia já falou, 10 horas da noite. 10 horas, a gente sabe que são 10. Só que, como é que a gente vai saber como é que a gente vai colocar isso em forma de algarismo, em forma de numeral? A gente sabe que todo horário depois do meio-dia, para que a gente saiba como ele vai escrever em forma de numeral, nós iremos somar com 12. Então, por exemplo, 2 horas da tarde, como é que eu sei que algarismo eu posso usar para esse PM? Eu vou somar 2 mais 12, porque o 12 vai corresponder às horas, é metade de um dia. Então, eu sempre vou somar ao 12. Quanto é 2 mais 12? 14. Então, 2 horas da tarde ou 14 horas, que são 2 horas. Vou dar um exemplo. São 5 horas da tarde. Qual é o horário que vai aparecer no relógio analógico? 5 mais 12, que dá 17. Então, 17 horas é a mesma coisa que 5 horas. Lembrando disso, vocês irão responder a essa questão. 10 horas. Que horas vão ser? Eu vou somar o 10 mais o 12. 7 horas e 15 minutos. Só que aí é da manhã. Na manhã, eu não preciso. Quando for AM, eu não preciso utilizar esse mais 12. Realmente vai ser só ali 7 horas e 15 minutos, tá? Vocês vão fazer aí essas outras letras. E temos a segunda questão, que diz: indique os horários conforme o modelo. Vocês vão ter aí, ó. Na letra A tem explicando, né? Tem aí um relógio apontando o 9 horas em ponto, porque está o ponteiro das horas no 9 e o ponteiro dos minutos para o 12. Então, quando o ponteiro dos minutos está para o 12, quer dizer que é uma hora fechada, uma hora exata. Então, são 9 horas. E aí diz, depois do meio-dia, 9 horas depois do meio-dia, ou seja, 9 horas da noite. Como é que eu vou escrever 9 horas da noite? Aquela mesma ideia, pessoal. 9 mais 12, dá quanto? Vou anotar aí e depois vou escrever. Como é que se escreve ela em algarismo? Ou de forma cursiva, né? Como é que eu posso... Esqueci a palavra agora. Enfim, escrever o nomezinho do número. Que vai ser 21 horas. E depois eu volto lá. Como vocês estão vendo aí no exemplo, vocês vão fazer as outras letrinhas, tá? Vão ver que horas são e completar com o que está pedindo. Até o meio-dia e depois do meio-dia. Leiam e prestem atenção, tá? E vamos ao nosso assunto de hoje. Contando os minutos. Página 31. Como vimos no relógio analógico, o ponteiro menor indica as horas e o maior indica os minutos. Para contar os minutos, observamos as marcas menores do relógio como os tracinhos da imagem ao lado. Sabemos que uma hora tem 60 minutos. Sabemos também que enquanto o
ponteiro das horas caminha de um número para o outro, indicando a passagem de 1 hora, o ponteiro dos minutos caminha uma volta completa no relógio, que indica 1 hora, ou seja, que se passaram 60 minutos. Então, o relógio ao lado está marcando 3 horas e 40 minutos. Vejam que o ponteiro menor, ele já passou do 3, ele não está direto para o 3, mas ele ainda não chegou no 4, então ainda são 3 horas. E o ponteiro maior está no 8. Como eu expliquei a vocês e como o livro aí está trazendo, os minutos, eles são contados, a gente pode usar a tabuada do 5. Cada número desse vezes 5 vai dar os minutos. 1 vezes 5, 5. Então, quer dizer que todas as vezes que o relógio do minuto, o ponteiro do minuto, estiver lá no numeral 1, quer dizer que são 5 minutos. Lá no numeral 2, quanto é 2 vezes 5? 10. Então, quer dizer que são 10 minutos. Lá no numeral 6, quanto é 6 vezes 5? 30. Então, quer dizer que todas as vezes que a hora estiver apontando com o relógio maior para o numeral 6, é que são 30 minutos, porque 6 vezes 5 é 30, e por aí vai. Vocês estão vendo aí no exemplo. Veja a situação a seguir. Ana Júlia frequenta uma escola de natação 2 vezes por semana. As aulas têm início às 2 horas da tarde e duram 90 minutos. Em que horário termina a aula de Júlia? A gente sabe que em 1 hora nós temos 60 minutos, certo? Então, em 90 já cabe 1 hora, não cabe? Em 90 não cabe 60? Cabe. Mas sobra mais 30. Então, quer dizer que Júlia, ela pratica aí essa aula de natação dela 1 hora, que são 60 minutos, e de 90, se eu tiro 60, sobra 30. Então, ela pratica aí a natação dela 1 hora e 30 minutos. Vamos ver o que é que mais traz. Para responder a essa questão, vamos representar no relógio de ponteiros o horário do início da aula, que são as 2 horas. Representou aí. Então, se a aula dura 90 minutos, nós temos isso aí que eu acabei de explicar. 90, decompondo, que a gente já aprendeu aí a decompor, nós temos 60 e nós temos o 30. A gente sabe que 60 é 1 hora. E 30? 30 é o quê? 30 vai ser a metade de 1 hora, ou meia hora, né? 30 minutos corresponde aí a meia hora. Sendo assim, o ponteiro das horas vai caminhar do numeral 2 para o numeral 3, que indica o passar de 1 hora. E o ponteiro dos minutos vai caminhar até o numeral 6, ou seja, ele vai caminhar metade do relógio, né? Ele vai girar uma vez e depois vai girar mais metade, que vai indicar meia hora. E aí o livro está trazendo para vocês como é que vai acontecer esse caminho desses ponteiros. Lemos 3 horas e 30 minutos da tarde, ou 15 horas e 30 minutos, que é a hora que a natação de Júlia vai acabar. Portanto, a aula de Ana Júlia, ela termina às 15 horas e 30 minutos, ou seja, às 3 horas e 30 minutos da tarde. E aí a gente vai aprender também a contar os segundos. Isso aí é coisa que vocês já sabem, né? Pelo que eu vi, vocês já sabem muito bem olhar as horas, mas não custa nada aprender mais um pouquinho. Observe o relógio analógico a seguir. Enquanto o ponteiro dos minutos caminha 1 minuto, o ponteiro vermelho dá uma volta completa. Isso acontece porque o ponteiro vermelho indica uma unidade de medida de tempo menor do que o minuto, o segundo. 1 minuto tem 60 segundos. Em 1 hora, nós vamos ter 60 minutos. Em 1 minuto, nós vamos ter 60 segundos. Então, essa unidade de contar o tempo dos segundos, vocês conhecem bem. Principalmente nas brincadeiras que vocês usam aí, que conta, por exemplo, no pique-esconde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso aí são segundos, né? Cada contagem dessa normalmente corresponde a 1 segundo. E o que são os segundos? Eles vão aparecer em alguns relógios no último númerozinho, normalmente em um tamanho menor, que vai representar os segundos.
A cada 60 segundos, nós vamos ter um minuto. Então, passou 60 segundos, 1 minuto. Mais 60, 2 minutos. Mais 60, 3 minutos. E por aí vai. Assim, 1 hora é igual a 60 minutos e 1 minuto é igual a 60 segundos. Portanto, o relógio ao lado está indicando 2 horas, 35 minutos e 18 segundos. Como vimos, alguns modelos de relógios digitais, eles vão marcar os segundos. Nesse caso, o mostrador indica os segundos com números em tamanho um pouco menor do que os demais. Observe, vocês estão observando aí como é que os relógios vão trazer esses segundos. Na abertura desta unidade, vimos os técnicos acompanhando o desempenho dos seus atletas com um instrumento chamado cronômetro, que vocês têm aí acesso no celular de vocês, né, que tem um cronômetro, que é aquele que fica rodando o tempo bem rapidinho. Ele é um relógio de precisão usado para medir pequenos intervalos de tempo. Se vocês ficaram curiosos, né, o cronômetro ou cronógrafo é o nome dado a um tipo específico de relógio, que é utilizado para medir pequenos intervalos de tempo, geralmente até milésimos de segundos. O termo, embora empregado para designar qualquer tipo de relógio, é referência comum aos aparelhos de maior precisão. O primeiro dispositivo, ele foi construído no século XVIII como um equipamento que pudesse auxiliar na navegação. Seu emprego tornaria possível determinar rotas marítimas mais seguras e precisas. Uma vez aceitos como instrumentos marítimos, aperfeiçoamentos foram sendo introduzidos nesses cronômetros, de modo que os modelos eles foram aos poucos se tornando bastante compactos e exatos, similares aos modernos cronômetros de competição. E aí vocês terão um desafio. Uma corrida foi realizada em uma certa cidade. Veja o tempo dos 2 primeiros colocados e responda no seu caderno. O primeiro colocado, ele levou 1 hora, 14 minutos e 23 segundos. E o segundo colocado, ele levou 1 hora, 14 minutos e 40 segundos. Agora a gente vai responder. Na letra A, o segundo colocado chegou quantos segundos depois do primeiro? E na letra B, o terceiro colocado, ele chegou 35 segundos depois do primeiro colocado. Qual foi o tempo dele? Vocês vão fazer aí o cálculozinho para descobrir, tá? Por hoje, nós ficamos por aqui. Façam as atividades. Qualquer dúvida, vocês falam comigo que eu tiro a dúvida. Um beijo e até amanhã.